Sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos, um projeto de comunicação que tem como principal objetivo a divulgação e promoção de conhecimentos científicos em diferentes áreas. Eu sou a Filipa Silva e vamos falar sobre a evolução da imagem. Para nos falar deste tema, convidámos a doutora Isabel Calado, doutorada em Ciências da Comunicação, com especialização em Teorias e História da Imagem pela Universidade de Coimbra. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Vivemos numa era de constante exposição a imagens. Como é que isso afeta a nossa percepção e relação com elas? Como é que afeta? Afeta a partir do momento em que a imagem clássica, que era uma imagem que no fundo funcionava como um lugar de estabilidade e conservação, passou a ser um meio de transporte. O Serge Tisseron, que é um psicanalista, diz isso: as imagens hoje em dia são simples meios de transporte. E são efetivamente, digamos que a modernidade é uma imagem em movimento. E a nossa relação com as imagens passou a ser muito mais uma relação de comunicação, de usá-las para fins de comunicação e não tanto para fins de representação ou de guarda da memória, não é? Que eram, digamos, sobretudo no ciclo fotográfico da imagem, não é? Portanto, digamos, no século da fotografia, no terceiro quartel do século XIX, todo o século XX até exatamente às últimas décadas do século XX, a imagem tinha este poder, não é? Hoje em dia a imagem vive com uma grande rapidez, com uma grande velocidade e em movimento. E isto é desde logo algo que nos envolve também nessa dinâmica, até porque, quer dizer, aquilo que nós hoje, a nossa relação com o mundo é sobretudo constituída por imagens, não é? Como se nós tivéssemos permanentemente entre nós e as imagens um ecrã predominantemente visual. E realmente esta rapidez, esta fugacidade, esta velocidade da imagem confere-lhe também, por outro lado, alguma imprevisibilidade, não é? Quer dizer, nós estamos neste ciclo da imagem, mas não temos garantias absolutas sobre o que vai vir, embora por vezes pensemos que sim, não é? Quer dizer, nós hoje vivemos numa atmosfera em que temos um bocado, digamos, eu diria, esta tendência para sentir que controlamos o futuro, não é? Que dominamos o futuro, que conhecemos o futuro. Até porque, de facto, o futuro está muito mais próximo, num certo sentido, o futuro já cá está, não é? O futuro está na ponta dos nossos dedos, o futuro faz parte do presente. E, portanto, esta sensação de dominarmos um tempo que ainda não é o agora, leva-nos a achar que podemos controlá-lo. Ou então, que vamos entregar-nos, digamos, às suas fatalidades, não é? Quer dizer, há um bocadinho aqui estas duas atitudes, que são a atitude dos entusiastas e a atitude dos catastróficos, não é? Dos pessimistas. Mas o que é certo é que a história, o tempo, tem sempre uma dose de imprevisibilidade e confesso muito sinceramente, quer dizer, no estado em que estamos atualmente, é um bocadinho a isso que eu me agarro para não temer enfim, alguma negatividade dos tempos que correm e que aí vêm certamente, não é? Pronto, é um bocadinho isto em relação à fugacidade e à velocidade das imagens. Por outro lado, as imagens tornaram-se um bocado indecifráveis. O que é que eu quero dizer com isto é que, como dizia há pouco, quer dizer, o que mais nos interessa perante as visualidades é interagir e circular.
não é? Usamos o mundo visual para interagir e para circular e não propriamente para construir significado. Não é? Portanto, esta dimensão de representação, que é uma dimensão clássica nas imagens, não é? Está um pouco a perder-se, elas tornaram-se instrumentos, veículos para circular. Elas deixaram também, e estou aqui a fazer um contraponto, digamos, com tempos mais antigos da imagem, digamos que esta mutação no sentido do movimento e de algumas destas dimensões que eu estou a apontar, iniciaram-se verdadeiramente com o cinema e depois com a televisão, não é? O que acontece é que a tecnologia digital veio exponenciar enormemente aquilo que já um pouco a televisão e o cinema tinham introduzido, não é? Em alguns aspectos. Mas eu estava a dizer esta questão digamos, da interlocução, de um diálogo com as imagens, do estabelecimento de uma relação com as imagens, que foi isso que me perguntou, não é? Essa relação também está diferente, não é? Era uma relação até há relativamente pouco tempo, e estou a falar em termos históricos, até há relativamente pouco tempo era uma relação em que cada um tinha o seu papel, ou seja, a imagem tinha o seu papel e o receptor tinha o seu papel também. E dialogavam nesses papéis mútuos. E neste momento essa reciprocidade como que se neutralizou, porque, mais uma vez repito, quer dizer, aquilo que as imagens nos pedem para fazermos com elas é para emergir, não é? É a questão da imersão, é a questão do mergulho no universo visual que não cria distanciamento e, portanto, que não permite propriamente um diálogo, mas um pacto mútuo, não é? Um pacto mútuo. Este é outro dos aspectos que eu acho que marca bastante a contemporaneidade das imagens. O outro aspecto, talvez mais relevante de todos, e que no fundo é a grande questão que se põe às imagens desde os seus primórdios, é a relação com a realidade. Acha que existe uma fadiga ou um excesso que possa definir essa relação? Ou não? Existe, sem dúvida. Existe uma abundância de imagens, não é? Que compromete algumas coisas. O Italo Calvino, já no final do século passado, e é um escritor italiano, portanto não estava ligado propriamente ao estudo das imagens, mas ele dizia uma coisa interessante, que é, já nessa altura, ele dizia: chovem demasiadas imagens na nossa fantasia. Ora, se choviam nessa altura, o que diria ele hoje, não é? E realmente este encharcamento do nosso imaginário, vou falar do imaginário para já não falar de outras coisas, de imagens que nós consumimos, não é? Num registro muitas vezes de fast food visual, não é? São imagens pré-fabricadas, são imagens muito normalizadas, são imagens muito estereotipadas, muito standardizadas e muito globais. De facto, comprometem, ou a partir disto corre-se o risco de a nossa imaginação entrar em atrofia, não é? A imaginação, repare que a palavra imaginação está ligada à palavra imagem, não é? Se calhar até temos que alterar a palavra imaginação, porque aquilo que hoje muitas das pessoas que dizem estar a imaginar a partir de imagens estão a colar e a descolar e a reproduzir e eventualmente a recriar, sim senhora, o banco infindável de imagens, de dados e de imagens que nós temos à disposição, não é? E com as ferramentas digitais, nomeadamente com a inteligência artificial, é isto que está a acontecer, quer dizer, as imagens para expressar o mundo estão a ser tiradas deste depósito imenso e em que nós já não temos grande participação ativa, ou seja, é evidente que a inteligência artificial, ela, neste momento, usa aquilo que os humanos lá puseram, vamos dizer, ou que puseram à sua disposição. Mas pronto, esse é outro tema, e toda a capacidade já gerenciadora da inteligência artificial, não é? Dela própria criar, vem de facto colocar aqui muitas questões à nossa relação efetivamente com este universo, que é a nossa atmosfera, não é? Que é a nossa atmosfera de vida, que é muito visual, não é? Sim. Ou seja, com a polarização dos filtros e edições digitais, como é que vê a questão da autenticidade nas imagens? Consegue-me dar o seu parecer? Rapidamente, não sei se consigo, porque eu estava a dizer há bocado e depois não fui por esse caminho, mas gostava de falar um bocadinho disso, que é a eterna questão das imagens é a sua relação com o real, ok? Desde o princípio. E, portanto,
este logro, não é? Este engano em que nós incorremos, vamos dizer, há um século atrás, de que as imagens nos dão a realidade, é um logro, não é? As imagens nunca são autênticas, se por isso nós queremos dizer que decalcam a realidade tal e qual, não é? As imagens são sempre uma representação e são sempre uma interpretação do mundo, não é? Agora, pode ser uma interpretação e uma como é que eu disse, outra palavra qualquer, não interessa, pode ser uma interpretação do mundo, digamos, legítima, eticamente sustentável, e, portanto, que não nos faça e necessária para nós, porque de facto é a única maneira de nós nos relacionarmos com o mundo é através de representações, não é? E essas representações podem ter um valor imenso, não é? Na nossa vida e nas nossas construções e na nossa operação sobre o mundo. Agora, evidentemente que há, quer dizer, nestes últimos anos, e é mesmo nos últimos anos, houve uma inflação imensa de um fenómeno que nós passámos a designar como fake pictures, ou fake news / fake pictures, não é? E, portanto, nós começámos a desconfiar das imagens, que é também um novo olhar, dos tempos atuais, não é? Porque, como eu dizia, e só confrontando com o olhar fotográfico, vamos dizer assim, nós confiávamos naquilo que víamos, nós acreditávamos naquilo que víamos. Aliás, a fotografia vem um bocado impor isso, que é, somos o testemunho da realidade, somos o documento da realidade. Isso hoje está tudo subvertido, não é? E esta emergência, creio que foi em 2022 ou por aí, que a expressão fake news foi a expressão do ano, não, foi eleita a expressão do ano. De facto é só uma tomada de consciência de que nas imagens há sempre uma dose de falsidade. Esta falsidade pode ser interessante, necessária e absolutamente indispensável à vida das imagens. Porquê? Se eu trocar a palavra falsidade por codificação da realidade, nós já aceitamos, não é? E, de facto, as imagens são produto de uma linguagem. E essa linguagem tem códigos, certo? Certo. Quando nós, em vez de usarmos a palavra codificação, usamos a palavra manipulação, olhamos logo, os ouvidos ficam logo inquietados, não é? Porque associamos a este conceito de manipulação a ideia de perversão relativamente às suas intenções. Esta imagem quer mostrar-vos a verdade e estou a mentir. Ok. Portanto, há aqui de facto esta diferença, mas queria voltar a repetir que nunca as imagens nos dão diretamente o mundo, nunca as imagens são absolutamente tautológicas, não é? Não copiam o mundo, recriam o mundo. Certo. Estivemos a falar sobre inteligência artificial e como é que isso influencia as imagens. Como é que a essência da imagem mudou hoje em dia? A professora já explicou algumas coisas. Posso lhe dizer mais 2 ou 3, que eu acho que podem clarificar, às vezes até alguns equívocos, não é? Se eu tivesse que lhe dar uma definição de imagem, ok? E eu costumo dizer que a palavra imagem nem devia existir, devia sempre existir a palavra no plural, imagens, não é? Porque a diversidade de elementos comunicativos, expressivos, etc., que chamamos imagem, é tal, não é? Que cobre realidades muitíssimo diferenciadas, não é? Para já não falar nesta coisa que é nós continuamos a usar a palavra imagem para dizer, por exemplo, imagem olfativa, imagem gustativa, ok? Pronto, mas estando apenas a falar de imagem no que respeita à visualidade, as imagens são efetivamente produtos de uma linguagem e até agora, e isso é de facto uma coisa nova no universo das imagens, ok? Nova do tempo digital. Há outras que são alguns traços da contemporaneidade digital das imagens não são novos. Alguns são até regressos aos primórdios das imagens. Queria-lhe falar de um, mas deixe-me não perder isto, depois só lhe falo nisso, que é, portanto, se eu tivesse que definir imagem, eu diria que a imagem é uma representação. Já falei um bocadinho desta perda do caráter de representação que a imagem tem hoje em dia. A imagem é uma forma, um contorno que se distingue de um fundo. A imagem é uma projeção sobre um plano
E a imagem é algo que adota um ponto de vista. Pronto, não vou desenvolver, vou só pedir-te, se quiser, que pense nisto, não é? Até que ponto é que as imagens, por exemplo, hoje em dia, e é um produto da luz, em primeiro lugar, não é? É um produto da luz. Até que ponto é que hoje em dia as tecnologias digitais não estão a eliminar todas estas dimensões da imagem? E por isso, talvez não devêssemos continuar a chamar aos produtos digitais, visuais, imagens, ok? Há quem diga que não devemos mesmo, que devemos apenas chamar-lhes visualidades. Mas há bocadinho lembrei-me de qualquer coisa que gostava de lhe falar e já me perdi, pronto. Não tem mal. Não faz mal. Vamos dar assim por concluída a nossa entrevista. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. E assim termina mais um programa de Causa e Efeitos. Para mais conteúdos, sigam-nos nas redes sociais ou acompanhem pelo canal do YouTube. Eu sou a Filipa Silva e este foi mais um Causa e Efeitos.